Querido irmão, querida irmã, peço que abramos as nossas Bíblias no capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 29, e daqui um pouquinho nós vamos ler dos versículos 1 até o 14. Jeremias capítulo 29, versículos 1 a 14. Pois bem, eu quero falar hoje sobre esse tema, o resgate do sentido da vida, o resgate daquilo pelo qual vivemos, daquilo pelo qual vivemos o nosso cotidiano, a nossa vida como cidadãos aqui em Chapadão do Sul. Pois bem, o espírito deste século é a somatória de todas as tendências dessa geração. Há elementos bons, sem dúvida, naquilo que nós chamamos o espírito deste século. Por exemplo, a tecnologia é uma coisa boa, facilita a vida, a ciência, a medicina, o avanço da medicina, os transportes mais rápidos, tudo isso é para o bem do ser humano, nos ajuda, a comunicação, a internet, conforto e assim por diante. Mas também há alguns elementos ruins no espírito de cada século, isto é, na áurea que envolve um determinado tempo. Por exemplo, no tempo em que estamos vivendo, existe muita frieza no afeto. Por causa da velocidade na comunicação, a gente já se comunica rapidamente, mas sem aquele afeto na comunicação, nas palavras. Tudo é respondido com certa rapidez. O consumismo faz com que pessoas entrem nas dívidas e assim por diante. A escravização do homem, do ser, a tecnologia também é um grande problema. Hoje acostumamos tanto com a tecnologia, com o celular, com a comunicação, com a internet, que já não conseguimos ficar sem tudo isso. Os sociólogos apontam algumas marcas deste período que a gente chama de pós-modernidade. Eles dizem o seguinte, que cada vez mais o homem, o ser humano está descontente. O descontentamento é uma das marcas do tempo em que nós estamos vivendo. O egocentrismo também. Também a autoconfiança, a frieza afetiva que eu já falei. A desconstrução dos valores tradicionais. Por exemplo, um dos valores tradicionais, a família, está em xeque, está em queda, está em confronto nesse tempo em que vivemos. Os absolutos deixaram de ser absolutos e entra uma teoria chamada relativismo, materialismo, consumismo. E uma dessas tendências do nosso tempo, escute isso, é questionar qual o sentido da vida. E quando se questiona, não encontra-se a resposta para isso. As pessoas dizem, para que eu devo viver? Para que eu devo ter ânimo para a vida? Por que eu devo me animar com este ano de 2025? Por que eu devo me animar com a semana que vem? Por que eu devo me animar com o futuro se não tenho sentido para isso ou não enxergo lá na frente? Não vejo alguma coisa tão positiva, tão otimista para o meu futuro. Pois bem, isso se chama niilismo, é um nome diferente, mas para a moçada que gosta de fuçar essas teorias do nosso tempo, anotem aí depois, é niilismo, a ideia de que nada adianta. E daqui a pouco, inclusive, eu quero fazer um desafio a vocês, jovens, adolescentes, da próxima geração. E o niilismo traz três pensamentos. O primeiro deles é, tudo está ruim. E se tudo está indo ruim, ou é porque Deus morreu, ou Deus nos abandonou. E quem desenvolve esse pensamento é um
sociólogo do passado, que ele diz assim, um filósofo, ele diz assim: o mundo está tão ruim que eu tenho a impressão que Deus criou o mundo, não descreio de Deus nem da soberania de Deus, mas Ele deu corda no mundo como um brinquedo e deixou o nosso planeta, a nossa história correr, e se afastou desse brinquedo que Ele mesmo fez. O segundo pensamento é: tudo vai piorar. Se tudo está ruim, tudo vai piorar. O terceiro pensamento: ora, se Deus se distanciou e tudo vai piorar, porque eu devo ter compromisso com o meu futuro? Ou porque eu tenho que ter compromisso com a vida? Porque devo respeito a alguma instituição, como família, Estado ou igreja, ou autoridades? Porque devo sonhar com um futuro melhor para os meus filhos? Para que devo me entregar a um projeto para a igreja, por exemplo, algum ministério na vida da igreja, se as coisas não estão bem e tendem a piorar para o futuro? Por que eu devo ser um bom cidadão? E nesse pacote de pessimismo é que as pessoas vão parando, talvez até nem falem isso, mas pensam isso. Talvez não se pronunciem, mas vão tomando, deixando o coração ser tomado por esse pessimismo. Pois bem, num grupo de muitos jovens, um grupo crescente de jovens na China, observou-se o seguinte comportamento, que se chama de Tang Ping, que é o ficar deitado. A história desses jovens, e eles foram crescendo, hoje é um grande grupo de jovens que pensa assim, não só na China, mas agora também no Japão, que era um país referência de trabalho e de desafio. Os jovens dizem o seguinte: por que eu devo me entregar ao futuro, se vou apenas fazer com que pessoas ganhem dinheiro por causa de mim, gente se enriqueça por causa do meu trabalho, da minha mão de obra? Então eles param de estudar, eles vivem com aquilo que têm, eles param de sonhar com a vida, não querem casar, não querem ter um apartamento, não querem ter um carro e assim por diante. É o pensamento de que nada adianta. Mas para um povo que estava pensando isso, exatamente isso, o povo de Israel, quando estava no exílio da Babilônia, estavam pensando exatamente o que esses pensadores ou estes jovens estavam pensando. E é aí que Deus dá uma palavra aos cativos de Babilônia. É aí que Deus vem com uma carta escrita por Jeremias, que chega nas mãos dos cativos de Babilônia, que estavam tomados pelo pessimismo. Agora leia comigo o que Deus diz nessa carta. Capítulo 29, versículos 1, indo até o 14. São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos
e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai pela paz, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde mandei para o exílio. A nação de Judá está num exílio de 70 anos em Babilônia, quando este texto é escrito. Estão no começo do exílio, e Jeremias está ainda em Jerusalém. E os exilados vão para a Babilônia e começam a receber profecias de falsos profetas, dizendo: daqui 2 anos o exílio acaba, ou então daqui 3 anos vocês voltam para Jerusalém. Alguns estão animados com estas palavras falsas, outros já estão confusos, porque o tempo está passando, os 2 anos estão passando, e a resposta não se torna realidade, e eles começam a desanimar para a vida, começam a cruzar os braços para a vida. Pois bem, e é nesse contexto que Deus dá estas palavras a Jeremias, esses 14 versículos, e ele escreve, e um homem chamado Elasa leva esta carta aos exilados. Elasa em hebraico significa Deus fez. O próprio nome de quem está levando a carta já diz algo àquele povo. Mas Deus disse através de Jeremias: serão 70 anos, será tempo longo. Mas o que vamos fazer em 70 anos? Alguns de nós aqui, 70 anos depois nem vai existir. Alguns 70 anos já não voltarão, já não terão vida para voltar, já não estarão vivos 70 anos. Daí vem o desânimo, a apatia, mas no meio disso Deus traz orientações vivas. E eu quero que você, meu irmão e minha irmã, guarde no seu coração esses 14 versículos que lemos, porque eles trazem resposta para a nossa vida como esposo e esposa, como profissionais, como estudantes, como quem precisa olhar pela vida, olhar para a vida com vislumbre de otimismo, de bom ânimo. E a primeira orientação que Deus dá aos cativos de Babilônia é: continue a planejar a vida. Veja comigo o versículo 6. Versículo 5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não diminuais. Se eles viverem sob os cuidados do Senhor, o que impede de viver aquilo que não esperava, no lugar onde não esperava, mas sob o bom ânimo da vida, pensando no futuro, arquitetando o futuro? Eles podem até chorar, eles podem até prantear,
desde que as lágrimas não impeçam a sementeira. E talvez, querido irmão, você está num lugar onde não gostaria de estar. É a sua Babilônia. Está num lugar onde não planejou estar. A sua Babilônia. Todos nós, em algum momento da vida, temos os nossos exílios babilônicos. Mas eu quero te dizer uma coisa: continue com alegria planejando a vida, mesmo onde você está. Deus dá, por exemplo, orientação para um planejamento imediato. Ele diz: edifiquem casas e habitem nelas. É o imediato. Vai lá no arquiteto, vai lá, começa a construir. E ele não diz tendas. Ele diz casas, a ideia, para edificar mesmo, para ficar longo tempo. Plantem pomares, tomem esposas, a ideia de planejamento imediato. Deus dizendo: pessoal, vamos lá, acordem para a vida, para fazerem algo pelo bem de vocês mesmos. Planejamento imediato. Também, Deus é um grande planejador, e Ele dá o planejamento a médio prazo. Comam dos pomares que plantaram, gerem filhos e filhas. E aí Deus já está dizendo para os próximos anos: as arvorezinhas que vocês plantaram ainda vão comer frutos delas. As esposas com quem casaram, os maridos com quem casaram, gerem filhos. E também planejamento a longo prazo. Deem as filhas a maridos para que formem a próxima geração. Deus está dizendo: tem planejamento para agora, tem daqui para alguns anos e depois para uma próxima geração. Perguntaram a Billy Graham, o grande pregador do século passado, o que ele faria se soubesse que Jesus ia voltar no dia seguinte. E ele respondeu sabiamente: eu vou plantar um pinheiro e aguardar colher a pinha desse pinheiro. Em outras palavras, eu continuo a vida. Eu não paro a minha vida. Eu continuo. Se no meio do caminho Deus interrompe esse processo na sua soberania, glória a Deus. É porque Jesus voltou, é porque Ele me levou para a glória. E aí chegou o meu apocalipse, o meu arrebatamento. Mas, senão, eu estou aqui fazendo, estou construindo, estou pensando no futuro. Se você não tem controle sobre o que vai acontecer no futuro, não desista do presente. Não sofra no presente aquilo que você não consegue vislumbrar para o futuro. Se o futuro não é promissor, continue a amar o presente, continue a viver o presente, continue a sonhar o seu presente, o seu momento. Também Deus diz: continue a fazer o possível pelo bem coletivo. Veja comigo o versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na paz vós tereis paz. Na sua paz vós tereis paz. O planejamento é individual, mas a busca é uma ação coletiva. É pela cidade, é pela Babilônia, é pelo reino de Babilônia. Eles deveriam interceder a Deus pelo lugar onde estavam. Provavelmente muitos dos exilados de Babilônia tinham raiva da Babilônia. E tinham raiva dos babilônicos. Porque os tiraram de Jerusalém e trouxeram para um lugar onde estavam escravizados. E não só isso, mas também mataram parentes, amigos, durante o cerco do exército de Babilônia contra Jerusalém. Mas Deus diz: orem pela Babilônia. Sabe aquela ideia assim, quando você não gosta do governo, quando você não gosta de quem está lá no Palácio do Planalto, no STF e tal, mas você diz: eu vou orar, eu posso orar, para que Deus opere transformações lá, para que Deus abençoe a nossa nação, para que Deus abençoe a nossa cidade. Nós temos uma arma que
que outros não têm. Nós temos uma arma poderosa em nossas mãos, aliás, em nossos joelhos, que é orar, é interceder. Interceder por aqueles que nos governam, interceder pelo nosso país, interceder pela coletividade. É isso que Deus está dizendo no versículo 7. Na paz com as pessoas, vocês também terão paz. Então, oremos pela paz entre os povos que estão em guerra. Oremos pela paz entre Israel e Palestina. Oremos pela paz entre Rússia e Ucrânia. Oremos pela nossa nação, por outras nações. Quando nós agimos assim, nós estamos puxando para nós bênçãos de Deus, paz interior, e há algo muito profundo nessa palavra. Quando Deus diz, quando você busca a paz da cidade, para onde eu vos desterrei, Deus diz isso. Ele dizendo, eu que fiz, eu sou o soberano, mas ore pela paz na cidade, ore pela paz do lugar para onde eu vos mandei, porque em tendo paz, vocês têm paz. Quando oramos pela paz da coletividade, Deus dá paz interior para nós, dá paz ao nosso coração. Viktor Frankl, que foi psicólogo, psiquiatra, pai da logoterapia, viveu a Segunda Guerra Mundial como prisioneiro pelos nazistas. Ele foi prisioneiro praticamente durante todos os anos da Segunda Guerra Mundial. E ele vai nos campos de concentração estudando sobre o sentido da vida. E ele descobre o seguinte, que entre muitas coisas, o sentido da vida se faz em ajudar o próximo. Mesmo entre pessoas que estavam ali quase para morrer, os mais fortes nos campos de concentração ajudavam os mais fracos. E isso dava um sentido na vida. O orar pela paz da coletividade, o trabalhar pela coletividade, isso nos anima para a vida. Quando você dá as mãos para em união, em solidariedade, ajudar quem precisa de ajuda, inexplicavelmente um ânimo vem ao seu coração. Por exemplo, ouvi com respeito a uma senhora cujo filho havia morrido num acidente de moto. E ela se fechou para a vida, ela se desanimou totalmente para viver. E ela não queria mais que ninguém abrisse o quarto do seu filho. As coisas que ele tinha estavam lá intocáveis. Nem a mulher que limpava a casa podia entrar e mexer em alguma coisa lá. E ela também não saía mais de casa, não tinha mais prazer na vida. E uma amiga passou por lá e a chamou, a convidou para juntas irem visitar a APAI em Curitiba. E em chegando lá na APAI, ela começou a olhar pessoas que precisavam de ajuda, começou a se voluntariar por alguns dias, na semana, no mês, até que de repente ela abriu a porta do quarto, as roupas do filho, ela levou para lá e deu para meninos que tinham mais ou menos o mesmo tamanho que o seu filho. E assim, servindo ao próximo, ela reencontrou o sentido da vida. Da mesma forma, Deus está dizendo aos cativos de Babilônia, se vocês orarem pelo bem coletivo, se vocês orarem pela cidade, pela paz na cidade, então terão paz interior. Mas também, Deus diz, continue a esperar com serenidade. Versículos 8 e 9, mais uma orientação de Deus. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos
vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Continue a esperar com serenidade. O que esses versículos têm a ver? A inquietação coloca homens e mulheres no extremo do misticismo e da fuga da realidade. E Deus cataloga aqui 3 tipos de falsos que são procurados quando as coisas não estão bem. A inquietude toma conta do coração. E o povo inquieto se tornou uma presa fácil para os discursos dos falsos profetas, que traziam promessas instantâneas. No hebraico, profeta é aquele que fala em nome de Deus, é aquele que traz a voz de Deus, aquele que tem a voz de Deus legitimamente autenticada para entregar a um grupo de pessoas, ou uma pessoa, ou a uma igreja, ou nesse caso aos exilados de Babilônia. Também ele diz os adivinhos. Quem eram os adivinhos? No hebraico significa isso, aqueles que têm visões, aqueles que veem além do que os olhos naturais veem. E também os sonhadores, aqueles que têm sonhos proféticos. E aí o povo vai em tribulação, em exílio, vai atrás da voz de Deus, mas vai atrás de quem não tem a voz de Deus. Já viram aquela ideia assim? Isso acontece muito entre o povo crente. A pessoa está enfrentando uma luta, uma tribulação, e vai lá na casa do fulano, do ciclano, da ciclana, que tem uma palavra de Deus, que tem uma palavra profética. E essa palavra sempre é para agradar o coração, é sempre para animar, nunca para corrigir, né? Nunca para dizer você está errado, nunca para dizer toma jeito, toma juízo, Deus vai abençoar sim, mas tenha outra postura. É mais ou menos isso que o povo de Israel está vivendo. A inquietação tira o senso de realidade, pode afundar pessoas no negativismo. A Babilônia continuaria sendo Babilônia. E Deus diz através de Jeremias, serão 70 anos, não serão 2 anos ou 3 anos, 70 anos, essa é a realidade. E Deus está dizendo através do profeta. Isso significa que a vida tem ascensões e quedas. Isso significa que a vida de todos nós tem altos e baixos, tem ganhos e perdas. Ao longo da vida nós viveremos assim. E Deus está dizendo, tenham bom ânimo, a vida é assim. Tenham bom ânimo. Os 70 anos de Babilônia são assim. A realidade é que a vida é dura assim. A realidade é que não podemos desistir da vida porque ela é dura. A vida é vida e tem que ser vivida. O existir não é uma fantasia. O existir não é um sonho. Não é um sonho de fadas. Não estamos nesta vida imunes a sofrimentos. É o nosso cotidiano de Babilônia. É interessante uma frase de um homem que eu gostava muito do que ele falava, o que ele produzia. Apesar do seu senso de humor assim, tremendo, ele tinha uma sabedoria para a vida que era incrível, o Ariano Suassuna. E ele tem uma frase que anotei. Ele diz, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Entendeu isso? Seja realista, mas com esperança. Seja realista, mas esperando coisas melhores na vida. Não seja fantasioso e também não seja pessimista com a vida. Os cativeiros existem, mas nós temos a palavra de Deus dizendo, tem luz no final do túnel. Vai dar tudo certo lá na frente. Erga a cabeça, continue a planejar a vida. Os cativeiros existenciais, profissionais, emocionais. Nós devemos olhar a vida com serenidade.
não pelas lentes do otimismo, nem pelas lentes de uma falsa realidade, mas também não com negativismo, mas com as lentes da realidade e com esperança também. Quarta orientação de Deus aos exilados. Quarta orientação de Deus a quem não está encontrando o sentido da vida: continue a confiar na soberania de Deus. Veja comigo a primeira parte do versículo 3. A carta foi mandada por intermédio de Elasa. Quem manda a carta é Elasa. Jeremias escreve por orientação divina, e quem leva essa carta é Elasa, que significa Deus fez. Deus soberano em toda essa história triste do seu povo. Aí, versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem deportou? Foi Nabucodonosor? Ele foi apenas instrumento. Isso me faz lembrar de uma ministração do pastor Jeremias Pereira. Muitos aqui conhecem porque ele é o pastor que Deus orientou para começar o ministério Desperta Débora. Ele é pastor da 8ª Presbiteriana lá de Belo Horizonte. E ele, numa determinada ocasião, pregando sobre a soberania de Deus, ele diz assim: muitos crentes, muitos cristãos, não entendendo o mundo espiritual, acham assim que Satanás é algo que está fugindo ao controle de Deus, é alguém que Deus não tem tanto poder assim para colocar um freio nele. Então aí Deus depende das orações do seu povo, assim como um ânimo para Deus mesmo ir lá e dar uma mexida. Não, Satanás é criatura, o diabo é criatura. Quando você lê o Apocalipse, você vê que foi dado um tempo a ele, por algum propósito divino, mas que lá na frente Deus puxa, assim como um homem que tem controle sobre um cão bravo, um pitbull nervoso, que sai mordendo e despedaçando todas as coisas, mas ele não foge ao controle de Deus. Deus puxa a guia e ele volta quando Deus puxar. Assim é a soberania de Deus na história. Deus permite o exílio babilônico, assim como outras tantas coisas Deus permite, mas o exílio babilônico Deus permite para uma correção histórica na vida do povo de Israel. Uma correção para toda uma geração e para as gerações que vêm a seguir. Deus não somente controla a história, mas Ele faz a história. Ele é soberano. Versículo 10, veja comigo: assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, Deus diz até o tempo, vai ser um tempo longo e completo. A ideia do 7, o completo, o ciclo fechando, começando e fechando 70 anos. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Aí Deus traz o seu povo já corrigido, traz o seu povo humilde, traz o seu povo com ouvidos abertos para Deus, de volta para a terra, de volta para Jerusalém. Então, continue a confiar na soberania de Deus. Deus está no trono. Ele é soberano. Ele é soberano sobre a sua vida. Ele é soberano sobre a nossa existência. Ele é soberano sobre o amanhã. Ele é soberano sobre o ano de 2025. Ele é soberano sobre a vida da igreja, sobre a vida da nação, sobre a vida do nosso país. Deus é soberano e continua no trono. Continue a confiar na soberania de Deus. Isso traz de volta o ânimo para a vida, o sentido para a vida.
Mas também outra orientação, a quinta, continue a crer na fidelidade de Deus. Veja comigo os versículos 10 que já li, versículo 11. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Por que devemos confiar na fidelidade de Deus? Por que devemos continuar a crer na fidelidade de Deus? Em primeiro lugar, continue a crer na fidelidade de Deus, pois na sua fidelidade Ele cumpre a sua palavra. Cumprirei, versículo 10, quando Ele diz isso, Deus dizendo, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra. Deus cumpre a sua palavra. Mesmo um exílio, Deus está dizendo, continuem a vida, porque eu cumpro o que prometo. No hebraico há uma palavra aqui que aparece para o cumprirei, koom, que tem o sentido de levantar-se para defender. Como se Deus estivesse sentado durante os 70 anos. Mas se cumpre os 70 anos, Deus levanta para milagrosamente defender o seu povo. Querido irmão, talvez você esteja enfrentando lutas, provações, em diversas áreas da vida. Não tire essa cena dos seus olhos e da sua mente. A qualquer momento, Deus se levanta e vem defender você. Aleluia, aleluia. É o Deus que se levanta para cumprir. Eu cumprirei. Mesmo nos quadros pessimistas da vida, você pode começar a pensar o contrário. A qualquer momento Deus se levanta e vem ao meu encontro. Continue a crer na fidelidade de Deus, porque na sua fidelidade Deus cuida do seu povo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está cuidando de todos nós, e nós pensamos em algumas saídas. E os nossos pensamentos não estão no âmbito, ou no patamar, ou no nível dos pensamentos de Deus. Sabe quando você ora pedindo algo a Deus, e não recebe, e começa a ficar irritado com Deus, e aí de repente Deus dá exatamente aquela solução que você estava precisando, mas de outra forma, de outro jeito. Deus sabe o que Ele faz. Você não precisa dar receita para Deus. Você só ora dizendo, Senhor, está aqui o meu dilema. Senhor, está aqui o meu problema. Senhor, está aqui a minha lágrima, a minha tristeza. Deus sabe o que Ele vai fazer. Deus sabe de que forma Ele vai agir. Ele está dizendo, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. A soberania de Deus em coexistência com os seus demais atributos nos traz descanso para a alma. Deus reina, governa de fato. Nada foge aos decretos de Deus, então tranquilize a sua alma. Continue a crer na fidelidade de Deus, porque na sua fidelidade o Senhor cumpre as suas promessas. Versículo 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus está no controle. Como aquela história do menino que embarcou num voo, estava sentadinho numa das poltronas do avião, e o avião entrou numa turbulência, e todos os passageiros com o cinto apertado, e assim, atônitos, apavorados alguns, e o menino tranquilo ali, pintando um desenhinho, e uma senhora que estava próximo dele falou, menino, você não tem medo de tudo que está acontecendo aqui? Parece que você está tranquilo demais. O menininho disse assim, não, eu estou tranquilo mesmo, porque o piloto dessa aeronave é o meu pai. O piloto disso aqui é meu pai.
Então, quando a vida estiver em turbulência, não esqueça disso. O piloto da vida é o meu Pai, é Deus. Ele está tocando, Ele está cuidando. Continue a crer na fidelidade de Deus. Mas também, outra orientação. Continue a orar por um avivamento espiritual. Veja comigo os versículos 12 e 13. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus está dizendo, quando se cumprirem todo esse tempo, quando se cumprirem todos esses anos de exílio, eu vou me manifestar. Vocês vão me buscar e eu vou me manifestar. É chamada a presença manifesta de Deus. Nós sabemos que Deus está na história. Nós sabemos que Deus está no linear da nossa vida. Nós sabemos que Deus está com a igreja. Mas tem momentos que a gente precisa desse colo de Deus. E a gente chama isso de um mover de Deus na história. Alguns chamam de presença manifesta de Deus na história. Outros chamam de um avivamento espiritual. É Deus descendo, é o céu descendo. E é sobre isso que Jeremias está falando. Porque foi exatamente o que aconteceu 70 anos depois, quando acaba o exílio babilônico. Um avivamento. Pastor Gelson estava ministrando num dos workshops aqui durante o congresso, durante o Renovo 2025. E ele contava a respeito de um dos pregadores puritanos que disse o seguinte: o avivamento é como uma cena que eu vi, um pai andando com um filhinho. E de repente o pai para, o filhinho para, ambos param, e o pai se abaixa, pega o filhinho nos braços, sorri, conversa, abraça o menino no seu colo, beija o menino e depois coloca no chão novamente. E o menino vai andando bem mais próximo do pai agora e juntos vão pelo caminho. A gente sabe que Deus está com a igreja, a gente sabe que Deus está com a gente, mas quando a gente ora pedindo um avivamento, é quando estamos dizendo para Deus: Senhor, se abaixa para pegar a igreja no colo, se abaixa, Senhor, para pegar a gente, e nos dar um abraço, e sorrir para a gente, e dar um beijo na gente. Precisamos disso. Precisamos disso. E é por isso que temos que continuar orando: Senhor, aviva a tua igreja. Porque tem épocas na vida da igreja que Deus se abaixa, pega a igreja, que Deus beija a igreja, que Deus enaltece, que Deus diz assim: agora chegou a vez de honrar a igreja com a minha presença manifesta. E Deus faz isso. É o visitar de Deus na história. Um jovem chamado Evan Roberts, galês, ano de 1902, indo até 1903, mais ou menos. Nesse tempo, ele orava, indo do seu trabalho para casa em oração, eram mais ou menos 40 minutos de caminhada, e na volta também orando, na ida 40 minutos orando, na volta também indo orando de cabeça baixa. E ele sempre dizia: Senhor, visita a nossa nação, visita o país de Gales, visita o teu povo. E as igrejas eram mórbidas, a vida espiritual da nação despencada, derrubada, os vícios tomando conta de todas as classes sociais. E era mais ou menos esse o quadro do país de Gales. Mas, ano de 1904, Deus começou a visitar e atender às orações. Esse jovem começou a juntar-se com outros demais irmãos e orar em reuniões de oração, num lugar, em outro lugar, e Deus começou a operar. Houve um mover do Espírito Santo, resultado,
Alguns anos depois, aproximadamente 5 anos depois, o país de Gales já tinha conquistado para Cristo, a igreja do Senhor, aproximadamente 100 mil pessoas convertidas no país inteiro. Há histórico de cidades que fecharam todos os seus bares, prostíbulos. Os jogos de futebol foram transferidos do domingo para o sábado ou no meio da semana, porque ninguém mais ia assistir o futebol, porque queriam vir cultuar a Deus. Deus era a prioridade. Deus visitando a nação, Deus transformando. Igrejas que tinham um culto por semana, e apenas um pastor, ainda com pouco trabalho, precisaram mudar para terem 5 cultos a cada domingo e reuniões de oração durante a semana, e terem outros tantos pastores para visitação, para o discipulado e assim por diante. Deus visitando a nação. Resultado disso, a própria economia do país de Gales mudou para melhor. O nível de honestidade e transparência mudou, e mudou para melhor, porque Deus visitou a nação. Então, orientação de Deus: continue a orar por um avivamento espiritual. Deus quer visitar o Brasil, Deus quer visitar a nossa nação. Sétima e última orientação: continue a manter a esperança. Versículo 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. O niilismo, aquela filosofia que falei, prega a desesperança. A ideia de que Deus está nos abandonando. Deus nos deixou como aquele criador do brinquedo e está cuidando de outras coisas no universo. E isso faz com que algumas pessoas, perdendo a esperança, começam a negar a vida, negar a fé, se afastar de Deus. E a nossa esperança deve ser renovada sempre no Senhor. Salmo 31, 24. Sede fortes e corajosos, vós todos os que esperais no Senhor. Então, quando esperamos no Senhor, nossa força, nossa coragem é renovada. É o apóstolo Paulo que, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 19, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E aqui ele está falando a crentes que têm a esperança em Cristo. Não estão dizendo que perderam a esperança em Cristo, mas apenas para essa vida, apenas para o imediato. Porque tem cristãos que são assim, são cristãos e se importam com a fé, com buscar a Deus, mas pensando apenas para que Deus resolva as coisas lá do INSS, para que se aposente, ou então para que tenha o carro novo, ou compre a casa nova, ou fique livre da sua doença. A sua esperança está apenas naquilo que é visível, o imediato. E é na hora que se perde a esperança, que se conhece quem é quem. Mas também na hora da esperança se conhece quem é quem. Dizem que os fracos desanimam na espera. Os traidores se cansam de fingir na espera. Os levianos mudam de posto na espera. Os impacientes se irritam na espera. E pouco a pouco vão ficando somente os fortes. Então, não perca a esperança. Continue a esperar em Deus, para que você esteja entre os fortes, entre essa última classe. O espírito desse século está dizendo aos ouvidos, e dizendo aos ouvidos dos jovens e adolescentes dessa próxima geração: desista do futuro, as coisas não vão ser fáceis não, desista da vida, ou vá levando com a barriga,
Não pense em trabalho, não. Não pense tanto em faculdade, não. Não pense tanto no futuro, não. E Deus está dizendo exatamente o contrário hoje. Continue a planejar a vida. Deus está dizendo, faça o possível pelo bem coletivo. Deus está dizendo, não se encante com otimismo excessivo, seja realista. Deus está dizendo, tenha em vista a soberania. Deus é soberano. Continue a orar por um avivamento espiritual e mantenha viva a sua esperança.